Olá, futuros aprovados, sejam bem-vindos ou bem-vindas a esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou responder aqui uma dúvida de uma inscrita em relação a uma questão aqui no vídeo de informática para concursos. Esse vídeo aqui que vocês podem encontrar no canal, certo? A questão é o seguinte: tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2016 em sua configuração original. Então, temos aqui a nossa planilha. Se um usuário digitar na célula D1 o conteúdo igual A1 mais B1 mais C1 asterisco C1, o resultado será. No caso aqui, o asterisco significa multiplicação. Para resolver esse tipo de questão, vocês têm que entender, têm que decorar, tá? Saber qual é a ordem de operação para efetuar essas operações, tá? Então, a ordem é a seguinte. Primeiro, você vai resolver o que tiver entre parênteses, tá? Depois, se tiver, resolver as funções, tá? Então, o que é uma função? Geralmente, a função apresenta o seu nome. Então, igual soma, igual multi, igual procv, proch, enfim, tá? A função tem aqui seu nome na frente. Então, se tiver uma função na sua equação, né, vamos dizer assim, primeiro você vai resolver essa função. Depois disso, resolver a porcentagem, tá? Então, por exemplo, se na questão ele der um valor 3%, você vai converter para decimal e fica 0,03, para poder, então, resolver toda a sua equação, certo? Depois, resolver o que tiver entre a exponenciação, né, que é o chapeuzinho, vamos dizer assim, nesse acento circunflexo. Depois, a multiplicação e a divisão, ou divisão e a multiplicação, a depender do que vier primeiro. Isso é o que você vai analisar cada questão. Depois, a adição e a subtração. Depois, esse símbolo aqui que significa concatenar, a concatenação, que é basicamente juntar, conectar dois textos, né, numa célula. E depois resolver as comparações. Isso se tiver, né? Quais são os operadores de comparação? Por exemplo, igual, maior que, menor que, maior e menor. Então, esses são os operadores de comparação. Então, nessa questão aqui do vídeo, a gente tem o seguinte: igual a 1 mais B1 mais C1 multiplicado por C1. Então, primeiro a gente vai resolver a multiplicação para depois somar todo mundo. Vamos ver, então, como é que fica isso na prática, no Excel? E, então, resolver essa questão aqui. Vamos colocar aqui os dados que a questão nos deu, tá? Então, na célula A1, eu vou colocar aqui o valor 1, na B1 o valor 2 e na C1 o valor 3, certo? Aqui no valor 3. Ele pediu para que o usuário colocasse na célula D1 o seguinte conteúdo, né, que é a fórmula, igual a 1 mais B1 mais C1 multiplicado por C1. Então, quando eu der um Enter aqui, essa fórmula vai dar o seguinte resultado. Vai dar o valor 12, que é exatamente a alternativa, a letra E, que está lá no vídeo de informática para concursos, tá? Agora, se eu colocar um parênteses aqui nessa soma, quando eu der um Enter, isso aqui vai dar outro resultado, tá? Porque o Excel ele vai resolver primeiro o que está entre parênteses. Então, o resultado será outro, será 18. E essa foi justamente a dúvida da inscrita. Por que não seria 18? Porque a questão não colocou os números entre parênteses. Então, dessa forma, o nosso resultado é realmente a letra E, valor 12. Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficou, deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Bons estudos e até a próxima!